Olá, oitavo ano, terceira videoaula de ciências. Estamos na unidade 2, máquinas elétricas. E no vídeo anterior nós estudamos sobre o eletromagnetismo. Percebemos que ele é conhecido desde a antiguidade, especialmente pelo conhecimento dos ímãs naturais, compostos principalmente de magnetita. E que, embora o eletromagnetismo seja conhecido desde a antiguidade, o experimento feito pelo dinamarquês Ørsted no século XIX, no qual ele percebeu que ao colocar uma bússola próxima a um campo elétrico, ela mudava a direção. Ele identificou então que o magnetismo influencia no movimento. Posteriormente, Faraday, ele utilizando também o movimento de um ímã sobre uma espira, ele percebeu que ocorria a geração de eletricidade. E o princípio desse experimento do Faraday, hoje em dia, é utilizado nas turbinas dos principais tipos de geração de energia elétrica. Por exemplo, nas hidrelétricas, nas termoelétricas, nas usinas nucleares e também nas usinas eólicas. O movimento das suas estruturas, ou através da água ou do vento, ele gera o movimento da parte elétrica e os ímãs eles acabam conduzindo corrente elétrica. Também na aula passada, vocês receberam tarefa na página 40, os exercícios de 1 a 5, e no caderno de atividades, as páginas 18 a 20, exercícios de 1 a 6. Agora a gente vai fazer a correção iniciando pela apostila. Começando então na página 40, exercício número 1, o que é um ímã natural? Então, o ímã natural é aquele que é encontrado na natureza, principalmente feito de magnetita. Já o ímã artificial, na pergunta número 2, é um imã criado pelo ser humano, geralmente através do processo de imantação, que é a interação com outros ímãs. Na pergunta número 3, aqui essa notícia de que uma encerradeira gruda em um aparelho de ressonância. Na pergunta A, está falando, já que o aparelho de ressonância ele é um grande ímã, o que a enceradeira é composta? Né? Ela é composta principalmente de metais, materiais ferromagnéticos. Na pergunta B, por que durante um exame, né, as pessoas elas devem retirar objetos que elas tenham, joias, por exemplo? Por que tem que fazer isso? Justamente porque durante o exame, a máquina de ressonância ela pode estar atraindo esses materiais. Então, por isso que é importante estar retirando isso. Aqui embaixo a resposta. Pergunta número 4. Olha só que dado interessante. Aproximar um cartão bancário de um ímã ou eletroímã, por exemplo, nos alto-falantes tem ímãs dentro deles, tá? Nas caixas de som, pode inutilizar, ou seja, não deixar mais você poder utilizar aquele cartão. Por quê? Justamente porque os compostos magnéticos, as partículas de óxido de ferro que estão alinhadas lá na tarjeta magnética, elas vão ser atraídas pelo ímã, vão mudar de posição e automaticamente depois não vai mais dar para utilizar. Na pergunta número 5, a gente tem que fazer uma interpretação dessa imagem, do que está escrito aqui, mas a ideia é que aqui vai acontecer uma corrente elétrica induzida, justamente aquela ideia lá da lei de Faraday. Vamos agora para o caderno de atividades. No exercício número 1 do caderno de atividades, nós temos aqui um texto, pergunta A, qual é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? A explicação atual aceita é porque o núcleo da Terra ele é feito de ferro fundido, ferro sólido. Então, justamente por isso ocorre a geração de correntes elétricas que geram o campo magnético. Na pergunta B, qual foi o comportamento que William Gilbert ele identificou para dizer que a Terra é um ímã? Justamente porque a agulha sempre apontava para a mesma direção, provavelmente então sendo atraída por aquela direção. Na pergunta número 2, nós tínhamos que assinalar a alternativa correta sobre a explicação correta da bússola, que no caso era a alternativa C. Na questão 3, nós tínhamos aqui uma sequência de palavras, âmbar, bússola, magnetosfera, eletromagnetismo, e tinha que associar com as frases. Então, o âmbar é um material natural com propriedades elétricas, a bússola é a ferramenta que funciona pela interação com o campo magnético terrestre,
A magnetosfera é a região com propriedades magnéticas que envolve o nosso planeta, e o eletromagnetismo é a área da ciência que relacionou eletricidade e magnetismo. Na pergunta 4, nós tínhamos aqui um caça-palavras e tinha que responder aqui as frases. Então, o Ørsted observou em seu experimento que a bússola defletia, ou seja, mudava de posição, de direção, quando uma corrente elétrica passava próximo dela. O dínamo é um dispositivo composto de ímãs e de espiras que converte energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética. E na letra C, o eletromagnetismo reúne estudos da eletricidade e do magnetismo. Essas 5 palavras vocês deveriam encontrar aqui no caça-palavras. Pergunta número 5. Tinha um texto aqui que vocês tinham que identificar, fazer a leitura aqui da pergunta A, que pede quanto tempo depois que a energia elétrica chegou no Brasil, né? Identificando aqui no texto, vocês veriam que ela chegou em 1879 e o experimento do Ørsted foi em 1820. Então, 1820 para 1879, quanto tempo depois? 59 anos. Na pergunta B, qual foi a invenção que Thomas Edison criou, né, para ser utilizada na iluminação pública? Foi a lâmpada. E na pergunta de letra C, qual foi a primeira cidade da América do Sul a ter serviço de iluminação pública? Foi a cidade de Campos. Questão 6, vocês tinham aqui um breve texto e sobre ele tinha que elencar 5 problemas que a falta de energia pode causar. Então, a resposta é pessoal, mas aqui eu trago para vocês 5 sugestões. O desligamento das máquinas industriais, a parada de serviços que dependem de computador, desligamento de câmeras de segurança, problemas de trânsito, impedimento de transações financeiras, porque dependem então da energia elétrica para os computadores funcionarem. E na pergunta B, né, o apagão foi causado por problemas com o disjuntor, ou seja, uma peça de segurança que não faz parte do processo de geração. Em sua opinião, esse apagão poderia ter sido evitado? Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Então, aqui tem uma sugestão de resposta. No caso, como não é problema de geração de energia, ele não depende de fatores naturais, então ele poderia ser evitado. E de que maneira? Principalmente com manutenção, né, desse material. Agora a gente vai para a apostila na página número 41. Abram suas apostilas. Então, aqui na página 41 nós temos o início do próximo assunto, que é a potência e energia elétrica. Vocês devem fazer a leitura aqui da página 41, tá? Até aqui no início da página 42. E pausem o vídeo enquanto vocês fazem a leitura, depois vocês retornam aqui para a explicação. Quando a gente utiliza, então, equipamentos elétricos, eletrônicos, em que a gente transforma a energia elétrica em algum outro tipo de energia, por exemplo, o secador ele transforma a energia elétrica em calor e vento, que faz então secar o cabelo. A TV ela utiliza energia elétrica para geração de áudio e imagem. O liquidificador ele utiliza energia elétrica para geração de movimento. Então, isso daqui são máquinas elétricas. Quando a gente tem uma máquina elétrica, a gente entra no conceito de potência. O que seria um secador potente? Seria um secador que seca o cabelo mais rápido. Uma TV, ou mesmo um liquidificador potente, seria aquele equipamento que funciona, digamos assim, melhor, mais rápido. Então a gente entra na ideia de potência elétrica. E o que vem a ser potência elétrica? É a rapidez com que o dispositivo converte energia elétrica em outros tipos de energia, e é medida pela potência do aparelho. Então, quanto mais rápido aquele equipamento converte energia elétrica em outro tipo de energia, ele é mais potente. Se ele converter mais devagar, ele é menos potente. Então, para identificar isso, a gente tem essa fórmula aqui, que no caso é a potência igual a energia dividida pelo tempo. Então, quanto mais energia em menos tempo, maior vai ser a potência. Quanto menor for a energia convertida e mais demorar para acontecer, menor vai ser a potência. Uma outra forma de calcular a potência, além dessa fórmula aqui, nós temos na página 42 essa outra fórmula. Só voltando aqui, a potência é uma unidade que é expressa em watts. E se eu tiver
uma quantidade, por exemplo, de 1000 watts, eu posso abreviar por 1 kilowatt, porque quilo significa 1000. Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Kilobytes ou kbytes, né? 1000 bytes. Então, a unidade de 1000 pode ser abreviada por K. Então, a potência pode ser em watts ou kilowatts, se for acima de 1000. Já a energia elétrica, ela é, então, em quilowatts-hora. Quilowatts-hora, essa unidade aqui, ó, kWh. E o tempo é em horas, ok? Na página número 42, nessa outra fórmula, a gente continua com a potência com a mesma unidade, que seria watts ou kilowatts. Temos aqui o U, que a gente já viu anteriormente, que é a tensão, que é dada em volts, e o I, que é a intensidade em amperes, né? Então, se eu tiver a tensão e também a intensidade elétrica, eu consigo encontrar a potência. Então, digamos um equipamento que opera na tensão de 220 e ele utiliza 10 amperes, 10 vezes 220 são 2.200. Essa vai ser a potência daquele equipamento, tá? Então, sabendo a tensão e a intensidade, você também consegue encontrar a potência. Agora, nós temos aqui esse texto sobre energia elétrica aqui na página 42. Então, vocês devem fazer a leitura aqui da página 42 e depois voltar para cá. Aqui nós temos, nesse texto, como se calcula a energia elétrica, né? O gasto, o consumo de energia elétrica. E aqui a gente tem uma fórmula. Não sei se vocês repararam, mas os componentes da fórmula E, potência, T, são os mesmos componentes da fórmula da página anterior. Então, é a mesma fórmula, só que num outro formato. Então, aquela fórmula pode ser desse jeito aqui, que é o jeito que a gente utiliza para calcular o consumo de energia. Então, o consumo de energia, tá, que a gente tem lá na nossa casa, ele é igual à potência dos equipamentos vezes o tempo que eles ficam ligados. Então, por exemplo, quanto é que um chuveiro gasta? Eu vou multiplicar a potência do chuveiro que eu utilizo por quanto tempo eu utilizo ele todos os dias durante todo o mês. Se eu fizer esse cálculo, eu consigo descobrir quanto que meu chuveiro elétrico consome de energia todos os meses. Então, aqui tem um exemplo. Um forno elétrico. Digamos que a potência dele é 4 kW. 4 aqui. Eu utilizo 2 horas por dia. Então, 4 vezes 2. Qual a energia consumida por ele? 4 vezes 2, 8 kWh. Vamos imaginar que ele seja ligado todos os dias, 30 dias no mês, 8 kW gastando todo dia. Então, 30 dias, 8 kW, em um mês só o forno elétrico iria gastar 240 kWh. Aqui do lado nós temos uma fatura de energia elétrica da Copel, que no caso da editora Positiva é lá do Paraná, então eles utilizam essa. Eu vou mostrar para vocês uma agora da Celesc. Aqui nós temos então uma fatura da Celesc, aqui nessa parte superior fica a unidade consumidora, que é no caso a identificação do relógio ali da sua casa, o mês que corresponde à fatura, o mês de janeiro, o ano, aqui algumas informações do cliente, no caso ali na sua casa vai ficar o nome do pai ou da mãe, o seu endereço e tal, e aqui a descrição do consumo. Então tem a leitura anterior, que é quanto o responsável lá por fazer a medição ele registrou, então aqui é 24.399, foi o número que ele viu, e a leitura atual foi o número que ele viu atualmente. Então, se a gente vê a diferença entre esses dois valores, entre o mês passado, digamos, e o mês atual, foi uma diferença de 448 kWh, que é a unidade de consumo de energia. Nesse período, desde o mês passado até o mês atual, foram 31 dias. Então, se eu dividir 448 por 31, eu vou chegar ao consumo médio diário, que foi de 14,45. Aqui estão as datas das leituras anteriores, um gráfico que mostra o consumo de todo o ano anterior também. E aqui o cálculo, foram 448 kW no total. Os primeiros 150 kW, eles têm um preço. Então, a gente multiplica esse 150 pelo preço que tem de custo cada quilowatt, 65 centavos aqui nesse valor. E depois a segunda parte é multiplicada por um valor maior. Dependendo do consumo, existem outros valores aqui para baixo, tá?
e é feita a multiplicação então. Multiplicando esses valores, a gente obtém isso, aqui R$ 331, ocorre a cobrança de alguns impostos sobre o consumo, então quanto menor o consumo, menos impostos são cobrados. Então, soma-se tudo 331 com 20, vai dar um total aqui embaixo de R$ 351, tá? Além daqueles impostos ali, assim, em cima do outro valor, também são cobrados outros impostos, tá? Então, aqui só uma parte interessante e importante seria a questão do consumo de quilowatts, certo? Vamos rever, então, o que a gente já viu até agora, como medir a potência dos equipamentos. Então, existem duas fórmulas, que é a potência igual à energia dividida pelo tempo, né? Quanto mais rápido o equipamento converte energia elétrica em outro tipo de energia, a gente encontra, então, a potência. Então, a potência em watts, energia em quilowatts-hora, aqui o tempo em horas, mas existe uma outra forma de descobrir a potência, que é através da tensão vezes a intensidade. Então, a potência em watts, a questão da tensão aqui em volts e a intensidade em amperes. Essa mesma fórmula aqui pode ser transformada nessa. Então, se eu tiver, por exemplo, eu quero encontrar energia, eu vou multiplicar a potência vezes o tempo. São as mesmas unidades, né? Só que fazendo uma correção, né? A energia é em quilowatts-hora e não em watts como estava aparecendo antes. Então, energia em quilowatts-hora, potência e o tempo. Aqui a gente consegue saber quanta energia o equipamento ele consome, tá? Então, vamos fazer agora um exercício. Aqui nós temos uma etiqueta que aparece nos equipamentos quando a gente compra, e nela a gente tem aqui esses dois valores aqui, ó, 220 volts e 6.543 watts. Eu já circulei a fórmula que a gente vai utilizar, mas vamos interpretar. Temos volts e watts. Não temos volts e watts em nenhuma dessas duas fórmulas, apenas essa daqui, volts e watts. Então, se eu tenho esses dois valores, eu posso encontrar amperes, eu posso encontrar intensidade. Então, como é que fica? 6.543, a gente vai usar aquela fórmula, né? 6.543 no lugar de potência, né? Porque tem o watts, é igual a 220, né? Porque em volts, então a gente coloca no lugar de U, vezes I. O que a gente precisa fazer depois? A gente precisa deixar a letra de um lado e colocar os números para o outro. Como o 220 está aqui multiplicando, quando ele muda de lado, ele muda a operação. Então, fica 6.543 dividido por 220, igual a intensidade. Fazendo essa divisão, a gente encontra que a intensidade desse equipamento aqui, desse chuveiro elétrico, é de 29,74 amperes. Tá? Agora, um outro exercício, nós temos aqui as três fórmulas novamente e a gente tem aqui uma tabelinha que mostra quanto de potência alguns equipamentos têm. Esses valores não são exatamente os mesmos para todas as marcas de produtos, mas aqui tem, por exemplo, o ar-condicionado com uma potência de 1,5 kW, o chuveiro de 3,3 kW, freezer, geladeira, lâmpadas, e aqui o consumo diário de cada um. Então, se eu quiser saber quanto que o ar-condicionado ele utiliza de energia elétrica, qual a fórmula que eu posso utilizar? Eu quero saber a energia elétrica. Então, é melhor utilizar essa fórmula, né? A gente pode usar qualquer uma das duas, mas o melhor de utilizar é essa daqui. Então, como é que ficaria o cálculo? A energia é igual a potência vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo. Então, fica E igual a 1,5 vezes 8, multiplicando 12 kW. 3,3 vezes 1/3. 1/3 de uma hora seriam 20 minutos, ou 0,33 horas. Então, 3,3 vezes 0,33 é igual a 1,09. O freezer, 0,2 vezes 10, 2. E a geladeira, 0,35 vezes 10, 3,5. E a lâmpada, 0,1 vezes 6 horas, 0,6 kW. Então, partindo do princípio que uma casa só tenha esses equipamentos aqui, ligados só esse tempo, né, que está colocado aqui por dia, a gente encontra esse consumo aqui durante um dia. Somando tudo, a gente encontra o valor de 19,19. Se a gente somar todos esses valores, a gente encontra isso daqui. Imaginem que a casa gaste todos os dias do mês isso. Então, vamos multiplicar por 30.
chegaremos ao total de 575,7 kWh. Se o preço do quilowatt for 60 centavos, multiplicando isso a gente vai encontrar o valor que vai ter que pagar na fatura de energia, fora os impostos, como eu mostrei para vocês antes. E para a gente concluir a nossa aula, aqui na página 43 tem o texto sobre o efeito da passagem de corrente elétrica. Então, um dos efeitos da passagem de corrente elétrica é a geração de calor. Então, por exemplo, os fogões elétricos, eles partem desse princípio. Os materiais sólidos, eles têm uma espécie de estrutura cristalina, formada por vários metais um do ladinho do outro. Quando os elétrons se deslocam, eles geram atrito, e esse atrito gera calor, gerando o efeito Joule, ok? Então, concluímos a aula de hoje. Como complemento para essa aula, eu sugiro que vocês voltem lá no SPE com você e assistam a videoaula, apenas a videoaula da semana 2, e como tarefa para a próxima semana, nas páginas 44 e 45 da apostila, os exercícios de 1 a 6, e no caderno de atividades, das páginas 20 a 22, os exercícios de 7 a 11. As correções ficarão disponíveis na aula do dia 22. Obrigado e até a semana que vem.